Oi, Mário, boa noite. Boa noite, Hélio. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Ara. Sejam bem-vindos. Silvia. Estou arrumando aqui para minha mãe aqui, ser a minha colaboradora hoje. Marcelo, boa noite. Boa noite, Selma. Boa noite, Melissa. Boa noite a todos que vão chegando aí. Marina, Valdineia, sejam bem-vindos. Bruno, boa noite. Boa noite, Rosana. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Vamos chegando que daqui a pouco nós começamos, faltam 5 minutinhos. Boa noite, Dalva. Boa noite, Mandu. Boa noite, Ângela. Boa noite a todos aí. Zéza, boa noite. Boa noite, Paulo. Silvana, Michele, boa noite. Michele, hoje minha mãe vai colaborar comigo aqui do meu lado, viu? Iraci, boa noite. Luiz Cláudio, sejam bem-vindos. Toninho, seja bem-vindo. O som e a imagem estão bons? Como é que estão o som e a imagem? Deem um retorno para mim, por favor. Elisângela, boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. Aninha, boa noite. Boa noite, Renato. Seu Macir, boa noite. Deise, boa noite. Mazé, boa noite. Boa noite, Márcia. Sejam todos bem-vindos. Valdemir, boa noite. Bom, hoje a nossa live é de perguntas e respostas, né? Então, daqui 3 minutinhos nós começamos, como sempre, com uma oração, né? E a partir daí vocês vão fazendo questões aí para que a gente possa estar respondendo, né? Como nós já programamos nas lives anteriores de quinta-feira, as perguntas fazer até 10 para as 9, 8h50, 10 para as 9, para que dê tempo de eu respondê-las todas e depois nós partimos para a vibração do passe e da fluidificação das águas, tá? Então eu já convido a todos a lá pegar um copo com água, uma garrafinha com água, para deixar para o momento da vibração. Marlene, boa noite. Boa noite, Lalinha. Boa noite, Miriam. Boa noite. Então, hoje serão questões, né? Então, hoje, como sempre, vocês vão fazer a reunião hoje, tá? Vocês que vão fazer as questões. Vitor, boa noite. Miriam, boa noite. Ok. Som e áudio perfeitos, né? Que bom. Bom, então daqui a pouquinho nós vamos começar. Terminada a oração, boa noite, Rô, boa noite, Annelise. Terminada a oração, vocês já podem iniciar as questões aqui. A minha mãe está aqui ao meu lado, ela vai lendo as questões aí para que a gente possa estar respondendo, tá? Janice, boa noite. Boa noite a todos que estão chegando aí, todos que já estão. Daqui 2 minutinhos a gente já começa. Se Deus quiser, mais uma reunião abençoada. Ana, boa noite. Marcelo. Bom, mais um minutinho. Maria, boa noite. Bom, mais um minutinho a gente já começa. Então, só recapitulando, né? Hoje, perguntas e respostas. A partir... Simone, boa noite. Boa noite, Vali. Saudades. Eliane, boa noite. Raquel, boa noite.
Então vocês vão fazer as perguntas e a gente vai responder, pedindo, como sempre a gente faz, a fazer as perguntas até 10 para as 9, que é o momento em que a gente vai ter um tempo ainda para estar respondendo todas nessa live, né? E após a gente já vai para as vibrações do passe e da fluidificação das águas, tá? Cacilda, boa noite. Benedito, boa noite. Inês, boa noite. Bom, 8 horas, então vamos iniciar. E logo após a nossa oração, vocês já podem iniciar com as questões, tá bom? Magda, boa noite. Então convido a todos a elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos concedam a paz, a harmonia, proteção, auxílio para as nossas necessidades íntimas, e ao sairmos dessa reunião, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas diárias. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então agora é com vocês, meus irmãos. Podem ir colocando as questões. Cláudia, boa noite, minha cunhadinha. Boa noite. Bom, então agora fica a critério de vocês, tá? Vocês vão elaborando as perguntas, a gente vai tentando responder aqui, tá bom? Laís, boa noite. Fiquem à vontade aí, tô à disposição de vocês. Por favor, sejam complacentes comigo aqui. Primeira pergunta. Primeira pergunta. Boa noite a todos. Pergunta: acho que todos gostariam de saber quando você descobriu sua mediunidade e quando resolveu abrir o centro espírita. Na verdade, essa não é uma pergunta doutrinária, né? É quando eu descobri que era médium e quando nós fundamos a Casa Espírita. Na verdade, eu venho de uma família espírita, né? Então, para mim, foi muito natural a questão do contato com a mediunidade, com os espíritos, enfim. Quando eu era criança, tinha mediunidade, via espíritos. Aí suspendeu um pouco durante a adolescência, e lá pelos 18, 19 anos eu comecei novamente. Durante a faculdade frequentava uma casa espírita na cidade que eu fiz a faculdade, e logo depois de terminar a faculdade, aí eu comecei a desenvolver a mediunidade no trabalho em si, aqui num centro que tem até hoje aqui na nossa cidade, que é o Centro Espírita, à época Santo Agostinho, hoje Allan Kardec, né? E em 2001, no dia 9 de fevereiro, nós e um grupo de amigos fundamos a Casa Espírita Francisco de Assis. Não está baixando as perguntas. Espera aí, vamos... Precisa baixar. Aí. Aqui. Tem um probleminha técnico aqui. Então, a partir daí, já são 19 anos que nós estamos aí na estrada. Boa noite. Como explicar as perdas familiares nessa pandemia à luz da doutrina? Como explicar as perdas familiares à luz da doutrina nessa pandemia? Bom, como nós havíamos comentado em lives anteriores, a morte física, que nós na doutrina espírita gostamos de chamar de retorno para casa, ela é um dos pontos analisados por nós mesmos, nossos mentores espirituais, quando do nosso plano encarnatório. Então todos nós temos um tempo de existência física, depois do qual temos a necessidade de voltar para casa, né? Então, todas as pessoas que desencarnam, em virtude da pandemia ou não, elas têm
em si a necessidade de retornar, né? Se não fosse pela pandemia, seria por outro motivo. Não por castigo, mas por necessidade de retornar depois de ter cumprido a sua tarefa, o seu tempo na Terra, né? Como diz a doutrina espírita, a única morte imprevista pela espiritualidade é o suicídio, né? Todas as outras são planejadas, tá? Pergunta: podemos pensar que o procedimento de desencarne pouco mais acelerado tem a ver com o objetivo na transferência de espíritos da órbita terrestre? Se esse número mais volumoso de espíritos que está desencarnando agora tem a ver com o processo de transição do planeta e a retirada do planeta de espíritos para outros orbes, para outros planetas. Bom, aí eu vou fazer um resumo rápido, tá? Antes de Jesus, quando Moisés recebe a tábua dos mandamentos da lei no Monte Sinai, por volta de 3.500 anos antes de nós, o quarto mandamento da lei dizia o seguinte: honrar pai e mãe, para que Deus vos conceda longos anos sobre a terra. 1.500 anos depois disso, 2.000 anos antes de nós, Jesus vem e nos fala no Sermão do Monte: bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra. Então, tanto o quarto mandamento quanto a bem-aventurança de Jesus se referia a esse período de transição, em que os espíritos maus, quando eu falo mal, é aquele ainda dominado pela maldade, pela crueldade, que não perdoa, que gosta de fazer o mal ao outro, ele já não tem padrão vibratório para viver no planeta, porque o planeta precisa evoluir, porque a maioria do planeta está em uma posição melhor. Então eles naturalmente serão recolocados em outro planeta condizente com a sua realidade espiritual, né? Então, nesse sentido, há sim um processo de separação nesse momento. No entanto, a pandemia e outras doenças, uma vez que a pandemia é o que mais nos abre os olhos nesse momento, mas não podemos esquecer que durante todos os dias, milhões, milhares de pessoas desencarnam pelos mais variados motivos, né? Então, não há uma relação direta com o processo de desencarne para outros orbes, no caso de espíritos cruéis, né? Mas há sim um processo natural de desencarnação, né? E esse processo de migração para outros planetas se dará apenas àqueles espíritos profundamente enraizados no mal. Do ponto de vista espiritual, o Brasil estaria regredindo moralmente se adotasse a pena de morte para alguns crimes, como acontece em outros países? Se o Brasil estaria regredindo se admitisse a pena de morte? Sim, porque a pena de morte é, na realidade, no íntimo, um processo de vingança da sociedade, né? É uma antiga lei de Talião, olho por olho, dente por dente. E como Jesus nos fala que o mal não é eterno no universo, que a maldade é uma doença, e que aquela pessoa que hoje é má, um dia ela se torna boa, e que Deus é o único capaz de dar a vida. Então não há possibilidade de nós, seus filhos, tirarmos a vida de alguém. Isso é um erro muito grande, né? Desde quando chegou a primeira revelação na Terra, a tábua dos 10 mandamentos da lei, o 5º mandamento já era não matar. Jesus manda amar os inimigos. E a doutrina espírita orienta que matar é um erro terrível. Então, se nós avaliássemos essa lei da pena de morte, nós estaríamos claramente regredindo. E a nossa ideia quanto espíritas é
que a lei de pena de morte é um resquício da barbárie, um resquício ainda dos nossos sentimentos primitivos e que tende a desaparecer da Terra. Boa noite. Hoje faz 10 dias que meu marido desencarnou em um acidente. Quanto tempo leva para um desencarnado acordar? Quanto tempo leva para um desencarnado acordar? Isso varia muito de espírito para espírito, porque o processo de readaptação no mundo espiritual vai depender muito da sua condição como espírito, como ele era, né? Se era uma pessoa mais apegada ou não, se era uma pessoa de bons sentimentos, de nobres sentimentos. Quanto mais evoluído nesse sentido moral, mais rapidamente ele se adapta. Agora, acordar leva também um tempo que varia conforme o seu padrão evolutivo, né? Porque geralmente os mentores espirituais levam os espíritos desencarnados a hospitais e dão uma sonoterapia neles durante alguns dias, algumas semanas, em alguns casos, alguns meses, para que o sentimento de tristeza profunda dos familiares, que é normal, o processo de luto é natural, é normal, não acabe envolvendo esses irmãos recém-desencarnados no seu processo de adaptação, né? Mas assim que superado esse momento, primeiro, eles geralmente já despertam, já são informados da realidade, muitas vezes envolvidos por entes queridos deles que já desencarnaram. Então, aquilo que poderia ser uma notícia impactante é atenuada pela presença dos entes queridos, tá? Por que o animal sofre com uma doença grave? Qual o motivo? Por que o animal sofre com uma doença grave? Os animais, eles são princípios inteligentes. O que é um princípio inteligente? Kardec fala no livro A Gênese que há um processo evolutivo do princípio inteligente para a alma humana. Então, aquilo que hoje é um princípio inteligente que anima um animal, futuramente será um ser humano. Qual a diferença? A consciência. A consciência do bem e do mal, né? Mas são almas. Os animais têm alma. Então, por que eles sofrem? Na Terra, nós sofremos por dois motivos. Ou por prova ou por expiação. Expiação, consequência de um erro que nós cometemos nessa existência ou em existências anteriores. Fruto do nosso livre-arbítrio, do nosso direito de escolha. Então, esse tipo de sofrimento de expiação não alcança os animais. Por quê? Porque eles não têm livre-arbítrio. Eles não têm direito de escolha. Eles têm instinto. Então, naturalmente, eles não sofrem por expiação. Então, eles sofrem por quê? Por provação. São meios que a divindade encontra de acelerar o processo de desenvolvimento daquele princípio inteligente, leia-se futuramente uma alma, para reinos mais elevados, para espécies mais elevadas, até o dia que ele alcançará a condição de espírito humano. João, o que acontece com o juiz que condena um inocente ou absolve um culpado? E no caso, advogados que defendem... Bom, enquanto minha mãe procura, eu vou... Espera só um instantinho que deu uma falha técnica aqui. Vamos lá. Enquanto ela termina de procurar. Eu vou passar para outra pergunta, depois eu volto nessa. Tá. Tem 2 meses que meu pai faleceu. E eu quase todos os dias choro muito. Isso prejudica o espírito? O país... Sonhei com ele. Ele me dizia que eu me precisava acalmar, porque ele estava bem e quase curado. Bom, a pessoa sonhou com o seu paizinho que desencarnou há pouco tempo e
dizendo a ela que ela se acalmasse, que ele estava praticamente curado, e ela chora muito, se isso prejudica. Na verdade, o choro em si, o luto em si, é uma coisa natural. É uma coisa natural. O que ocorre, o problema é o desespero, né? O processo, como você já sonhou com seu pai, significa que ele já está acordado em processo franco de recuperação, né? Então significa que ele já está bem, né? O choro, o desespero, a revolta, isso faz mal. Agora o choro pela saudade, pela ausência, não faz mal, né? É um sentimento de amor realmente, né? Sempre que você se sentir triste, ore por ele, né? Vai fazer muito bem a ele. João, aquela pergunta realmente era se quando um juiz condena um inocente, ou se absolve um culpado, ou os advogados que defendem um culpado e absolve o outro, o que acontece com eles? Agora você mexeu na minha área. O que acontece com o juiz que absolve um culpado ou condena um inocente e os advogados que fazem parte desse processo? E essa resposta é muito simples, tudo depende da intenção, né? Em via de regra, o juiz ele não julga pessoas, ele julga o processo, ele julga o ato da pessoa, né? Se é provado no processo que a pessoa cometeu aquele crime, é obrigação do juiz condená-lo à pena que a lei prescreve, né? E o contrário também, se não há no processo provas que fundamentem a prática do crime, é obrigação do juiz absolver, né? Então, nesse sentido, o juiz ele só é responsável por condenar um inocente ou absolver um culpado se ele de antemão tiver ou elementos dentro do processo que comprovem a inocência ou a culpa, né? Ou se ele fizer isso de má fé, né? Aí sim ele é culpado, é responsável. E os advogados também, né? Porque o advogado está ali não necessariamente para absolver o réu, ele está ali para reservar ao réu o direito de ter um julgamento justo. Então, se nesse julgamento ele se utiliza de meios ilícitos ou de meios moralmente condenáveis para absolver o seu cliente, mesmo sabendo que ele é culpado, aí ele é responsável, moralmente responsável. João, a respeito das tatuagens, ouvi dizer que ela marca o espírito, é verdade? As tatuagens marcam o espírito? Depende, né? Depende. Por quê? O corpo físico é uma coisa, o perispírito, o corpo espiritual é outra, tá? Se você faz uma tatuagem no corpo físico e quando você desencarna, você tem a vontade de mantê-la no seu corpo espiritual, você vai mantê-la pela tua força mental. Porque o corpo espiritual, o perispírito, ele obedece às influências mentais. Então vamos supor que você tenha uma tatuagem com o nome do pai, ou da mãe, ou do marido, ou do filho, enfim. E para você é motivo de alegria ter aquela tatuagem. Você desencarna, você pode mantê-la, né? Se você colocou uma tatuagem que você se arrependeu ou não gosta mais, ela desaparece. Porque o perispírito ele está vinculado à mente, não ao corpo físico, né? Naturalmente que aquelas pessoas que trazem tatuagens negativas, não as formas em si, mas como meio de rebeldia, como meio de crueldade ou como meio de vinculação ao negativo, naturalmente que elas vão marcar o seu corpo espiritual, não necessariamente pela sua vontade, mas pela intenção do mal que está na tatuagem. Então não tem relação nenhuma, tá? A relação é a intenção que você tem ao fazer e ao ter essa tatuagem.
como a doutrina vê a terapia de vidas passadas e em casos ela pode ser aplicada? E em que casos ela pode ser aplicada? Tá. Terapia de vidas passadas. Primeira coisa que a gente precisa saber em terapia de vidas passadas é o seguinte. A mente ela é dividida em 3 níveis diferentes. Tá? O consciente é aquilo que nós lembramos. Tudo aquilo que a gente sabe está no nosso consciente. Que é cerca de 10% da nossa mente. 90% da nossa mente é o inconsciente, que é o nosso ser profundo, todas as informações que a gente viveu em todas as nossas encarnações, seja no plano físico, seja no período em que estivemos no mundo espiritual. Essas informações ficam guardadas e não nos têm acesso direto, né? Porque seria impossível para o cérebro humano decodificar todas as informações de todas as nossas vidas. E tem como se fosse uma porta que separa uma da outra, a consciente do inconsciente, que é o subconsciente, né? Então, quando nós rompemos o subconsciente e vazamos alguma informação do inconsciente para o consciente, a gente lembra. Então, a terapia de vidas passadas, ela baseia-se nisso. Através de um processo de auto-hipnose, condicionada por um profissional, nós conseguimos acessar arquivos da nossa mente que estão no inconsciente. E trazemos para o consciente. Nesse momento, nós revivemos aquele fato que gerou o problema. E revivendo esse fato, nós passamos por uma catarse. E essa catarse nos liberta do problema. Então, por exemplo, nós temos um determinado problema, uma determinada fobia, que não tem razão nessa existência. Fazemos uma terapia de vidas passadas, vivenciamos a origem desse problema, e a partir dessa vivência novamente, nós nos libertamos e seguimos a nossa vida. Mas é recomendável para todas as situações? Não. Terapia de vidas passadas é recomendável apenas em casos extremos, quando tudo mais o falhou. E mesmo assim, deve ser feito por um profissional habilitado, leia-se, ou um médico psiquiatra com especialização em terapias de vidas passadas, ou um psicólogo clínico com especialização em terapia de vidas passadas. É bom colocar aqui. Centro espírita não faz terapia de vidas passadas. Se alguém falar para você, vamos lá no centro que eu faço, corra, porque essa pessoa não tem habilidade para isso. E mexer com arquivos mentais é uma questão delicada, deve ser feita apenas por profissional. Boa noite, João. Para animais de estimação, também podemos considerar que a morte está planejada? Para animais de estimação, podemos pensar que a morte também é planejada? Sim. Né? Da mesma forma que nós temos o nosso plano encarnatório, os animais também têm. Naturalmente que como eles ainda não têm consciência, eles não estão ligados à lei de causa e efeito, o seu plano encarnatório é muito mais simples, porque ele é fixado em padrões instintivos. Mas como eles não podem por si escolher, há equipes no mundo espiritual que trabalham essa questão com os animais. Então eles preparam um plano encarnatório para eles, para que eles possam ter uma vida que lhes habilite um processo evolutivo naquela existência e continuem em existências anteriores, tá bom? Como eles não podem decidir por si, tem equipes no mundo espiritual que fazem esse processo para eles. Por que pessoas que já desencarnaram há 4 anos, os espíritos ainda permanecem na Terra? Por que pessoas que desencarnaram há 4 anos ou até mais ficam ainda na Terra? Há uma passagem de Jesus que Jesus diz assim: aonde estiver a sua mente, o seu pensamento, ali estará o seu coração. Quando a gente fala em desencarne, quando a gente desencarna,
a gente fica vinculado à fonte dos nossos desejos, à fonte da nossa vontade, né? Então, da mesma forma que tem pessoas que aceitam seguir um caminho de bênção, seguir as colônias de luz, tem pessoas que têm o objeto de paixão, de amor, está na terra, nos bens terrenos, muitas vezes na família, na dificuldade de desapegar da família, né? E não aceitam ir para as colônias e acabam ficando por aqui. O que acontece? Eles ficam muitas vezes no meio familiar, ou em locais, em casas, ou procurando o objeto do seu desejo, da sua vontade, até que aos poucos eles aceitem a orientação dos espíritos amigos e sigam para as colônias para começar o processo de adaptação. Qual a diferença entre espírito protetor individual, anjo da guarda e anjo guardião? Espírito protetor individual, anjo da guarda e anjo guardião. Na realidade é a mesma coisa, né? O anjo guardião, o mentor espiritual e o espírito protetor individual, é isso? Isso. Isso, né? Na realidade são espíritos evoluídos, né, com um certo grau de evolução, muito maior do que nós, que têm a incumbência, têm a missão de nos orientar nessa vida. Então nós sabemos que, olha, que para orientar a gente não é fácil. Porque muitas vezes eles orientam a gente a fazer uma coisa e a gente quer fazer outra, né? Mas, em resumo, esses três nomes significam a mesma coisa. Aquele espírito incumbido de orientar o nosso plano encarnatório. Ele nos acompanha do momento da nossa preparação, da nossa encarnação, até o momento que retornamos para a pátria espiritual. João, voltou outra pergunta que já foi. Tem 2 meses que meu pai faleceu e eu quase todos os dias choro muito. Isso prejudica o espírito dele? Sonhei com ele, ele me dizia para que eu me acalmasse, porque ele está bem e quase curado. Bom, é aquela questão do sonho, né? A gente já havia respondido essa aí, né? Ele está bem pelo sonho que você teve, indicativo que ele está bem, né? E que o processo de luto pelo choro é natural, né? O fato de você chorar não significa que você é revoltada, né? Que você se revoltou. O que faz mal é o choro revolta, o choro desespero. Mas o choro saudade até faz bem, é uma forma de amor e de carinho. E por que alguns espíritos conseguem acompanhar o velório? Por que alguns espíritos conseguem acompanhar o velório? Aí temos duas questões. Os espíritos um pouco mais lúcidos, um pouco mais evoluídos, eles conseguem se desprender do corpo muito mais rapidamente. Então, muitas vezes, esses espíritos acompanham o velório como um ato de honra ao seu corpo que serviu de instrumento para ele por tantos anos. Muitas vezes o espírito que é evoluído, muitas vezes acompanha o velório para consolar os próprios familiares que ficaram, né? Mas isso quando o espírito tem uma certa evolução maior. Muitas vezes pode acontecer também do espírito estar tão ligado às questões materiais, ser uma pessoa muito apegada, muito orgulhosa, ela acompanha o velório e muitas vezes não sabe que é o seu velório, né? Acompanha, vê o velório, vê as pessoas chorando, mas não consegue entender de quem que é. Até que a espiritualidade superior, que trabalha nesses locais, começa a conversar com ele, orientar e tentar encaminhá-lo para as colônias. João, é possível uma criança que já desencarnou evoluir mais rápido? É possível uma criança que já desencarnou evoluir mais rápido? Na realidade, a doutrina espírita diz o seguinte: nós somos espíritos, né? Então, teologicamente, se nós pudéssemos utilizar esse termo, na teologia espírita, nós não consideramos que somos crianças, nós estamos crianças,
Você tem uma criança em casa, você tem um espírito imortal que está temporariamente no corpo de criança. Então, o processo evolutivo dele vai depender muito mais das suas atitudes durante a vida do que propriamente se está na condição de infância ou não. Se ele desencarnou na fase infantil, é porque ele havia necessidade de vir à Terra, cumprir um período curto para cumprir uma determinada missão nesse período curto e retornar à pátria espiritual. E depois disso ele retorna novamente reencarnando para continuar a sua vida como encarnado, continuando a evoluir. Mas necessariamente por ser criança ele não evolui mais rápido. João, assisti o filme A Menina Índigo e Sim. acredito em tudo que vi. Sim. Gostaria que você falasse sobre as crianças Índigo e Cristal. Bom, esse filme, A Criança Índigo, é muito bom. É muito bom. Inclusive, ele é do mesmo diretor do filme Nosso Lar, né, Wagner de Assis. É ótimo filme e mostra perfeitamente as características de uma criança índigo. Apesar que eu entendo que aquela menina do filme tinha mais características de criança cristal do que crianças índigo. Né? Criança índigo e cristal, ela tem muito a ver também com a transição da Terra, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, como nós comentamos rapidamente nas questões anteriores. Né? A partir do momento em que estamos num processo de transição, aqueles espíritos maus, cruéis, que são dominados pelo mal, eles ao desencarnarem não poderão mais voltar à Terra. Serão reencaminhados para planetas mais condizentes, mais compatíveis com a sua evolução. E, naturalmente, que para tomar o lugar deles, vão começar a reencarnar na Terra espíritos mais evoluídos, intelectualmente e moralmente. As crianças índigo começaram a reencarnar na Terra a partir da década de 70, aos milhões. Crianças índigo, por quê? Porque a tonalidade da sua aura ou da sua expansão do corpo espiritual era uma tonalidade azul, índigo. E elas têm como característica principal uma inteligência avançadíssima, muito mais do que a nossa. Como nós vemos hoje, as crianças nos dão um baile em quase tudo. Né? A partir de 2012, começaram a encarnar crianças não só intelectualmente mais evoluídas do que nós, mas moralmente mais evoluídas do que nós, que são as crianças cristal. E tem esse nome porque a expansão do seu perispírito, ou aura, tem uma tonalidade clara, como um cristal. Né? E eles serão os responsáveis por transformar a Terra. Porque aquelas crianças cristais da década de 70, hoje já estão com 40, 50 anos, estão na fase da dominância do planeta. E as crianças cristal chegarão a essa fase por volta de 2050, 2060, dando naturalmente um processo de transição para o planeta de provas e expiações, para o planeta de regeneração, porque não haverá mais os maus pelo mal na Terra, que ao cabo das suas desencarnações não poderão mais voltar. João, em um país em que a pena de morte é lei, quem vai carregar a culpa de tirar a vida daquela pessoa? A sociedade? O juiz? Um país em que a pena de morte é lei, quem assume a responsabilidade? Na realidade, existe o ser individual, o espírito, e existe o ser coletivo, cidade, estado, país. Né? Onde a pena de morte é lei, nós precisamos entender que há uma responsabilidade conjunta. Né? Conjunta. O juiz é culpado por sentenciar a pena de morte? Desde que há uma lei? Sim, ao ponto que ele poderia transferir isso, por exemplo, para uma prisão perpétua. Né? Mas a responsabilidade é da sociedade, porque quando um criminoso é condenado,
Não é o juiz que condena, é a sociedade. O juiz e o promotor de justiça estão representando a sociedade. Então, há essa lei porque foi legislada essa lei pelos representantes da sociedade e promulgada pelo presidente. Ambos escolhidos pelo povo. Então, há sim uma responsabilidade do povo em relação a isso, né? Como no final, até o final do século XIX, o Brasil tinha e até hoje carrega essa marca da responsabilidade da escravatura. João, a programação neurolinguística tem algo a ver com a doutrina espírita ou pode ser utilizada de forma prejudicial para com o nosso espírito? A programação neurolinguística. Há alguma vinculação com algum prejuízo ao espírito ou pode ser favorável? Na realidade, a programação neurolinguística, ela trabalha com áreas do cérebro através de palavras ou frases-chave, né? Então, naturalmente que todo processo que vem nos auxiliar é benéfico, né? Ela se utiliza do processo de programação cerebral, né? Fazendo com que o espírito mortal ou alguém que o auxilie através de uma terapia ou algo semelhante, ele possa reprogramar os seus pensamentos para melhorar, né? Nesse sentido é benéfico, mas nós não podemos confundir tratamento neurolinguístico ou qualquer outro tipo de tratamento extra-doutrinário com filosofia ou doutrina espírita, né? É um meio de que vem auxiliar as pessoas a melhorar, né? Mas isso não significa que seja uma prática espírita. Travou, né? Deixa, só deu um probleminha mesmo. Aqui. Travou. Espera aí. Tentar voltar aqui. Deu um ligeiro problema técnico, mas já estamos voltando já. É só um instantinho. Tentando voltar aqui. Coisas da tecnologia, gente. Faz parte, né? Mas daqui a pouquinho nós voltamos a responder as questões. Fale um pouco para nós sobre reencarnação compulsória. Obrigada. Reencarnação compulsória. Bom, para que a gente possa começar a falar sobre isso, a gente precisa entender o seguinte: 99,99% das encarnações não são compulsórias, são pedidas. Então, todos nós, na nossa grande maioria, pediu para reencarnar. Não só pediu, alguns imploraram, né? Então, pediram, programaram um plano reencarnatório e voltaram para cumprir determinadas tarefas. Se a gente está cumprindo ou não, aí é uma outra questão, tá? Mas foi pedido. Agora, 0,001% das encarnações são compulsórias. O que é isso? O espírito não tem escolha. Os espíritos de luz tiram eles do mundo espiritual e reencarnam-o. Mas como ocorre isso? Quebram seu livre-arbítrio? Como e por quê? Porque o fato dele estar profundamente enraizado no mal faz com que ele tenha necessidade de mudar o ambiente. Reencarnação compulsória só se dá em espíritos profundamente maus, que são retirados das regiões inferiores do mundo espiritual e encarnados contra a sua vontade. Para quê? Para que no corpo físico, em contato com as esferas mais materiais da vida, ele possa viver em novos ares, envolvido em outros sentimentos, e começar a despertar o sentimento do amor, né? Mas as reencarnações compulsórias só são
em casos extremos e somente para espíritos profundamente endurecidos no mal. Todas as outras não são compulsórias. Será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de qualquer outra por expiação? Bom, se é meritório a pessoa se abster de comer carne por expiação. Na verdade, essa questão da alimentação de carne é uma questão dentro do meio espírita muito contraditória, muito difícil de interpretação. Kardec faz essa pergunta no Livro dos Espíritos, e os Espíritos falam em 1857 que o ser humano ainda tem a necessidade de proteínas da carne. No livro Missionários da Luz, ou Mensageiros, se não me falha a memória, um dos dois em que o mentor espiritual de André Luiz na ocasião, Alexandre, ao levá-lo em visita a um matadouro, onde se faz o abate de animais, ele diz que é muito errado se comer carne. Então a gente fica num dilema, né? Mas em realidade a gente precisa focar o seguinte: há necessidade de entendermos que o principal é o nosso padrão evolutivo e moral. Não adianta nada você ser um abstêmio, não comer carne, ser vegetariano ou vegano e fazer mal para os outros. E é muito mais meritório você ser uma pessoa boa, e comer carne de vez em quando, né? Então isso é uma questão mais vinculada à moral do que propriamente à alimentação em si. Travou aqui. Travou novamente, gente, calma. Não é o meu problema. A gente já volta. Quando acontecer, a senhora fecha aqui, ó. E aperta aqui de novo. Aperta aqui e ele volta. É que hoje o computador auxiliar aqui está dando probleminha, não está querendo trabalhar. Mas daqui a pouquinho a gente já volta com as questões. Boa noite, João. João, já sei que sou médium e já fiz 2 psicografias em ambas. Em ambas os espíritos são diferentes e não falaram nomes, e como saber se os espíritos de luz ou obsessores. Quer dizer, ele fez 2 psicografias e os 2 são de espíritos diferentes, não falaram o nome. Como saber se são espíritos de luz ou obsessores? Bom, a nossa irmã diz que é médium psicográfica, né, que já recebeu 2 psicografias. Ambos os espíritos não deram nome. Como saber se são espíritos de luz ou não? Através da mensagem, né, o teor da mensagem. Kardec fala no Livro dos Médiuns, quando ele estuda psicografia e mensagens espirituais, ele diz o seguinte: devemos analisar uma mensagem não pelo nome do espírito, mas pelo seu teor. Você, ao ler essa mensagem, é uma mensagem positiva? É uma mensagem que tem ligação com outras informações de outros médiuns ou de outros estudiosos da doutrina? É uma mensagem que te traz bem, que te traz luz? Então é de um espírito amigo. Se for uma mensagem incoerente, uma mensagem que você não encontra nenhuma outra pessoa, ou mesmo na doutrina espírita, nenhuma informação que fale a mesma coisa, ou que te traga um teor negativo, que te deixe para baixo, aí é um espírito embusteiro, né, e não pode ser levado a sério. Um bebê que nasce e sofre meses numa UTI e depois morre. Já ouvi diversas vezes que a encarnação desse bebê foi para contribuir com a evolução de outras pessoas à sua volta. Mas, e para esse bebê? Deus permitiria que esse bebê viesse aqui sofrer apenas para contribuir com a evolução de outras pessoas? Na realidade, o sofrimento ele ocorre por 2 motivos na Terra, né? Por prova e por expiação. A expiação, como eu disse,
é consequência de um erro do passado. A gente passa por uma dificuldade para se reabilitar com a nossa consciência culpada. E prova quando o espírito, mesmo não tendo necessidade de passar por aquele sofrimento, sofre ou para evoluir mais rápido ou por amor a pessoas que ele ama muito. Então, uma criança que viveu pouco tempo doente e desencarna pode ter duas respostas. A primeira, ele tinha uma necessidade kármica, ou seja, ele tinha uma necessidade de vir à Terra e sofrer esse período para resgatar algo do passado dele, e em resgatado esse período, ele não tinha mais necessidade de ficar preso a um corpo doente, ele desencarna. Se adapta ao mundo espiritual e com certeza logo volta. E na maioria das vezes volta com os mesmos pais ou na mesma família. Né? Agora, outra possibilidade, e isso é a dor ou sofrimento por expiação. Né? E aí muitas vezes os pais, sabendo disso, aceitam receber esse filho nessas condições por amor, para ajudá-lo nesse período. Né? Ou o contrário pode ocorrer também. Os pais têm essa necessidade kármica de passar por esse sofrimento, que aí para os pais é expiação, mas o filho que não tem essa necessidade kármica vem e sofre isso por prova. Ou seja, ele não tem necessidade de sofrer, mas por amor aos pais, ele vem para ajudar os pais a se reabilitar de um equívoco do passado. Né? Uma dessas duas opções. Quando estamos encarnados, como podemos ajudar uma pessoa que sente mágoa e raiva de uma outra pessoa específica? Como ajudar uma pessoa que tem mágoa e raiva de outra pessoa? Né? Aí vai depender muito, né? Porque às vezes a pessoa está tão fechada à orientação que se a gente vai falar muito para ela, ela fica com raiva da gente. Né? Mas é muito difícil a pessoa perdoar quando ela ainda não compreendeu que a mágoa e o ressentimento só fazem mal para ela. Né? Quando alguém nos fere, o problema é da pessoa. Quando eu firo, o problema passa a ser meu. Quando alguém me bate, o problema é da pessoa que me bateu. Eu continuo meu processo evolutivo. Mas quando eu não perdoo, eu me ligo à pessoa. E aí, ao invés de eu evoluir, eu fico aprisionado àquela pessoa que me feriu. E vamos ter os dois que resgatar juntos. Ele porque me feriu e eu porque não perdoei. Então, como uma senhorinha certa vez me perguntou no centro, João, até um momento engraçado, mas é retrato da realidade, como eu faço para quando desencarnar nunca mais encontrar o meu marido? E eu percebi o tom de revolta, né? De falta de perdão, de mágoa. E eu falei, minha irmã, a única forma é você perdoar. Ela falou, mas é muito difícil. Eu falei, mas minha irmã, se você não perdoar, você peca ou erra pela falta de misericórdia. Mas isso não é possível. Ora, mas é Jesus. Perdoai 70 vezes 7 vezes. Se teu inimigo te pede a capa, lhe dê também a túnica. Se bate uma face, ofereça outra, e assim por diante. A lei divina é perfeita. Nós que atrapalhamos. Né? Então, demonstrar a essa pessoa que tem dificuldade de perdoar, exatamente isso. O ressentimento e a mágoa só fará mal a ela mesma. Tá? João, há mais de 2 anos, frequento o Centro Espírita de Estudo do Evangelho. Não participei de nenhuma reunião mediúnica, mas já dei passividade a alguns espíritos sofredores
e já vi por uma ocasião, em minha casa, um espírito. Mas após um tempo não mais aconteceu. O que pode ter ocorrido para isso não acontecer mais? Bom, a pessoa estudou algum tempo num centro espírita, só que nunca frequentou uma reunião mediúnica. Ela vê espíritos e deu passividade a alguns espíritos sofredores algumas vezes. E depois disso não ocorreu mais. Na realidade, meu irmão, o processo de mediunidade é um processo extremamente delicado, né? E que deve ser, pelo menos a doutrina espírita orienta isso através da codificação, particularmente do livro dos médiuns, de Kardec, que o trabalho mediúnico seja desenvolvido dentro de uma casa espírita, dentro de uma sessão mediúnica, onde você pode ser orientada, amparada para trabalhar na melhor forma possível. Se essa mediunidade foi suspensa, ela foi suspensa por algum motivo. Talvez pelo fato de ser praticada em casa ou em outros locais que não uma reunião mediúnica, o que poderia trazer um certo prejuízo para você. Prejuízo qual? Ser envolvida em espíritos mistificadores, mentirosos, zombeteiros. O que não fica muito difícil de ocorrer fora de uma casa espírita, né? Então a orientação é que você continue estudando um pouco mais a mediunidade e que se você tenha realmente o desejo de trabalhar para Jesus com a mediunidade, se vincule a uma casa espírita. Antes da próxima questão, eu gostaria de pedir a todos que encerrem as questões, que nós já estamos 10 para as 9, e daí nós vamos encerrar essas questões que faltam para poder partir para a vibração e os passos, tá? João, porque o trabalho de desobsessão é preciso de uma pessoa encaminhar esse espírito, ao invés dos espíritos fazer o seu encaminhamento. Por que num processo de reunião de desobsessão, por que os espíritos não fazem esse processo de encaminhamento e precisa do médium? Eles fazem o processo de encaminhamento desses espíritos mais endurecidos, mas às vezes eles precisam do que a gente chama de choque anímico, que é o contato do espírito com o médium, para que esse espírito possa ouvir alguma mensagem mais esclarecedora e possa mudar. Porque, na realidade, o mal é uma doença. E muitas vezes, em contato com o médium, no choque anímico, ele abre as suas guardas e permite que um dialogador, que nós chamamos erradamente de doutrinador, possa orientá-lo da melhor forma e ele entender da necessidade de perdoar, na necessidade de seguir um caminho melhor, de ser feliz, né? É por isso que existem os trabalhos mediúnicos de desobsessão. João, aqui tem uma questão que já foi resolvida, que foi a hora que travou com o... Sim. Então, em seguida, a nossa irmã escreveu aqui, travou aqui também. Ah, tá. Então, essa questão eu vou passar a ela, porque já foi respondida, que é da psicografia de espíritos diferentes. Sim. Deixa eu ver aqui. Gostaria de saber, se eu quiser receber uma mensagem de quem se foi, quais caminhos devo seguir? Para receber uma mensagem de um ente querido, de alguém, nós precisamos tomar muito cuidado, porque existem vários médiuns que fazem psicografias, mas a gente precisa tomar um cuidado imenso, porque nem todos têm um compromisso com a realidade, um compromisso com a seriedade do trabalho mediúnico, né? Então, o que eu oriento é se vincule a uma casa espírita e tente ver dentro do meio da sua casa espírita se vocês conhecem alguém que faça esse tipo de psicografia. Porque não são todos os médiuns psicógrafos que têm condições de receber mensagens de entes queridos, tá? Porque é uma questão bem delicada. Boa noite, João. É errado deixarmos de exercitar a mediunidade que se faz presente em nós? O que pode acontecer diante dessa atitude? O que acontece se a pessoa não exercitar a sua mediunidade? Depende.
né? A mediunidade o que é? É um castigo de Deus? Não. É uma oportunidade de trabalho. É uma oportunidade do indivíduo trabalhar para o bem. Se ele não trabalha como médium espírita, mas ele foca essa energia mediúnica para o auxílio ao próximo, seja em qualquer prática caridosa, séria, e que tenha compromisso com ela, não é visitar o asilo uma vez por mês. É uma prática de caridade séria, ele vai estar focando essa energia mediúnica para algo bom. Aí não acontece nada. Se ele paralisa, se ele não faz nada, essa energia começa a encharcá-lo. Porque o médium, ele capta a energia do ambiente e emana energia. Ele vai começar a se perturbar. Tá? Podemos adiar o desencarne de uma pessoa que amamos muito através da oração? Por exemplo, uma pessoa doente se restabelecer e ter mais anos na Terra? Olha, isso é bem delicado, tá? Se nós podemos retardar o processo de desencarne pela oração, né? Dando a essa pessoa mais anos na Terra. Isso não depende de nós, depende da espiritualidade superior. Vamos imaginar que você tenha uma determinada tarefa para fazer e você vai ficar num local aprisionado para cumprir essa tarefa. No escritório, por exemplo. Você só pode voltar para casa quando você terminar a tarefa. Aí você termina a tarefa e não te deixam ir embora para casa. É a mesma coisa, né? Eu sei o quanto é difícil sentir um ente querido desencarnar e deixá-lo ir, né? Mas é necessário. A chamada moratória só é dada em casos específicos em que a espiritualidade superior, os guias espirituais da família, com autorização das entidades celestes, permitem que isso ocorra para que o espírito cumpra uma outra tarefa que não estava programada no seu plano encarnatório original, né? Então, o que ocorre muitas vezes é a melhora da morte, né? A pessoa está muito mal, mas pela vinculação dos familiares que tem esse desespero dele ir, ele fica meio preso e sofre com isso. E aí eles dão uma melhora para que a pessoa se relaxe na guarda e eles consigam iniciar o processo de desencarne. Boa noite, João. Gostaria de saber o que acontece quando acontece um aborto por conta do erro médico. O que ocorre no caso de um aborto por erro médico? Aí a gente precisa entender o seguinte: a primeira coisa, existe morte que é imprevista pela espiritualidade? Existe. No caso, o suicídio. Como nesse caso não foi suicídio, a criança tinha que desencarnar. Se não fosse através do erro médico, seria por outra situação, porque ela tinha aquele período para ficar e desencarnou, tá? Agora, ocorreu o erro médico, é responsabilidade do médico? Sim, é responsabilidade do médico. Por quê? Porque sempre que o médico age com imperícia, imprudência ou negligência, ele tem culpa, né? Ah, mas não ia acontecer? Ia acontecer. Mas no momento que ele interfere através ou da imperícia, ou da imprudência, ou da negligência, ele assume para ele a responsabilidade do que está acontecendo, né? Então, se ele não fizesse nada, ia ocorrer da mesma forma, mas ele não tinha essa responsabilidade. Então, dessa forma, é necessário que a gente separe muito bem isso, tá? Tem a responsabilidade, mas ia ocorrer de qualquer forma. Terminadas as perguntas. Bom, terminadas as perguntas, meus irmãos, então agradeço mais uma vez as questões que foram formuladas e espero que eu tenha conseguido transmitir a vocês de forma lógica, de forma correta principalmente, né? E agora nós vamos à nossa vibração e convido a todos a preparar o copo ou a garrafinha com água e elevar o pensamento para o passe.
elevemos o nosso pensamento em Deus, abrindo os braços da alma, e nesse instante recebemos o abraço carinhoso de Jesus, a nos envolver amorosamente em seu carinho, começando a transferir a sua luminosa luz, as suas bênçãos, as suas virtudes a nós. Lentamente sentimos que o nosso corpo físico recebe uma irradiação de harmonia e vai assim harmonizando todos os órgãos do nosso corpo, reharmonizando a nossa saúde, alcançando a nossa mente, trazendo paz e equilíbrio ao nosso pensar, alcançando o nosso coração e nossa alma, retirando de nós as angústias, as dores, os sofrimentos, as aflições. Vamos nos sentindo verdadeiramente banhados em luz. Toda negatividade e perturbação é desfeita, é retirada, e nós readquirimos a harmonia. Jesus nos olha agora nos olhos, sorri, nos afaga e nos diz mentalmente: filho, estarei contigo para sempre. Não se perturbe pelas dificuldades do mundo. Siga o meu exemplo. Eu venci o mundo, tu vencerás também. E assim uma onda de força e renovação nos invade. Nos sentimos agora fortalecidos, harmonizados, amparados pelo Divino Amigo, que lentamente nos deixa em paz e harmonia. E assim, retornamos lentamente à nossa consciência, já devidamente energizados pela abençoada prática do passe, que os nossos irmãos espirituais nos concederam, aos nossos familiares, aos nossos lares. E para encerrar a nossa reunião, agradecemos a todos os trabalhadores da nossa reunião, que estiveram conosco durante toda a nossa reunião, que fluidificaram as águas, que alcançaram a todos aqueles que nós pedimos, que nos harmonizaram a nossa família e os nossos lares, ao nosso Mestre Jesus, a Mãe Santíssima, doce Mãe de Nazaré, e a Deus, o nosso Pai, a quem entregamos em suas mãos mais essa reunião, rogando uma noite de paz e bênção, que amanhã possamos acordar renovados e fortalecidos para continuar as lutas da vida física, tendo a certeza de que nunca estamos desamparados, que venceremos todos os desafios e um dia nos integraremos totalmente ao infinito amor de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Bom, agradeço profundamente a cada um que esteve aqui conosco. Como todas as semanas eu falo nas nossas reuniões de quinta, agradeço as perguntas, o carinho de todos. Espero do fundo do meu coração que eu tenha conseguido auxiliá-los com dúvidas, mas também peço que, se eventualmente eu falo aqui ou respondi aqui alguma questão de forma controversa ou equivocada,
Eu peço que coloquem nos comentários, porque afinal de contas, como eu sempre gosto de dizer, na doutrina espírita não existem professores, todos somos alunos, como diria o nosso inesquecível Herculano Pires. Então eu peço a gentileza e o carinho de vocês, se eventualmente eu cometi algum equívoco nas respostas, que possam apontar também para que eu também possa ir desenvolvendo o meu conhecimento, né? Para que juntos possamos desenvolver bem. Tá? Agradeço profundamente o carinho de todos vocês, o amor que vocês dedicam a mim, como eu a vocês, essa energia deliciosa que as nossas lives de terça e de quinta têm nos concedido, e tenho certeza que não é só a mim, mas a cada um que aqui está, a cada um que de forma tão amorosa apoiou essa ideia nossa de estar conosco nas lives, né? E gostaria de deixar os recadinhos antes de encerrar, né? Que essa live ficará, como todas as outras, na página do GAEFA, do Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis, e que daqui a aproximadamente 10 ou 15 minutos ela também estará no nosso canal do YouTube, né? Junto com as demais lives, sejam elas de perguntas e respostas, sejam elas de terça-feira do Evangelho e Paz, né? Também como outras palestras que eu ao longo do tempo gravei e coloquei lá. Aqueles que quiserem conhecer o nosso canal, fiquem à vontade, ali estarão todas as lives e as palestras para que vocês tenham conhecimento delas, tá? Onde eu analiso vários temas, tá? Bom, meu profundo carinho, minha profunda gratidão, um sincero desejo de uma noite abençoada a cada um, que amanhã possamos todos acordar renovados e fortalecidos, e que Deus abençoe muito vocês pelo carinho e pelo amor que tem a nossa Casa Espírita, as nossas lives e a todos nós, tá? Sintam-se todos abraçados e acarinhados por mim, e que Jesus abençoe a todos vocês. Meu profundo agradecimento e que Deus os ilumine.